Como é maravilhoso poder saudar a vocês, queridos ouvintes, desejar que Deus realmente possa, em sua infinita graça, estar nos orientando e mostrando o caminho que leva ao caminho da salvação. Como nós somos felizes em podermos ver Deus agindo em nossas vidas. Nós estávamos semana passada falando do chamado de Moisés. Moisés daí obedece ao chamado de Deus. Ele vai para Faraó, acontecem as 10 pragas que Deus realiza, que não é Moisés que realiza, mas é Deus quem realiza. E depois das 10 pragas, finalmente, Deus diz para o povo, pode ir embora. O Faraó diz, pode ir embora, pode levar esse povo que eu não quero mais saber desse povo aqui. Eles vão, mas aí ele se arrepende, ele persegue eles e o exército dele todo morre dentro do Mar Vermelho, porque Moisés havia atravessado o Mar Vermelho com o povo de Israel, e aí eles vêm a morrer todos lá. E aí acontece uma história muito interessante. Lá em Números capítulo 11, diz assim, por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Moisés era um homem muito manso, Moisés era um homem muito capaz, mas Moisés via coisas acontecendo que só ele, na sua experiência com Deus, experimentou. Mas diz aí no capítulo 12, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ou seja, nós temos ali um homem que era um homem abençoado por Deus em toda a sua capacidade. Ele era um homem manso. Guiar milhares, milhões de pessoas. Será que era fácil? Cada um com sua opinião, cada um com a cabeça mais dura que o outro. E aí eles colocam um Moisés para cuidar desse povo. No verso 6 daí diz, ouçam as minhas palavras quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revelou em visões, em sonhos falo com ele. Ou seja, ele tinha uma comunhão extraordinária com Deus. Ele falava com ele em visões, ele falava com ele em sonhos, ele falava com ele abertamente. Deus tinha uma conversa aberta. Você sabe qual é o nosso problema com Deus? Um dos grandes problemas que nós temos com Deus é assim, nós vamos em oração a Ele, dizemos tudo o que nós temos que dizer a Ele e não temos tempo para ouvir Ele responder. Quando você senta e medita na palavra e fica simplesmente sentado dizendo assim, quero ouvir Deus falar. Moisés tinha muito isso. No verso 8 diz, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Ou seja, Deus está dizendo para o povo, com ele eu falo face a face. Com ele eu falo frente a frente. Com ele eu tenho minha intimidade, porque ele me obedece, porque ele anda em meus caminhos. E é interessante, mais tarde Moisés teve um problema. Ele era para falar para a pedra, ele vai e bate na pedra e por isso ele não pode entrar na terra prometida. Mas ele tinha um relacionamento muito legal com Deus. Ele era fiel em todo o seu ministério. Diz assim Deus diz, não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Palavras ditas por Deus. E eu queria que Deus dissesse isso em mim. Francisco é fiel em toda a sua casa. Francisco é fiel em tudo que faz. Mas nem sempre nós somos fiéis, nós somos falhos, errantes e muitas vezes em caminhos totalmente desagradáveis a Deus. Mas Deus diz para eles, em toda a sua clareza, quando ele diz, já no verso 2, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram Miriam e Arão. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso, ou seja, a inveja deles. Semana que vem nós vamos falar sobre a inveja dos irmãos. Hoje eu não quero entrar nesse problema. O seu amor foi um amor fraternal. No verso 13 diz, então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. Miriam tinha se tornado leprosa e Moisés clama por misericórdia para que ela seja curada outra vez.
E Deus atende. Deus atende de uma forma extraordinária. Diz: o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolado fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá trazer de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram e acamparam no deserto de Parã. Ou seja, ela foi curada porque Deus fez um grande milagre. Deus usou Moisés. Deus usa homens como você e eu para fazer a sua obra nesta terra. Porém, nós muitas vezes achamos, nós somos incapazes, nós não podemos, nós não sabemos. E aí, quando fazemos, tem outros que têm inveja, têm ciúmes, têm ódio de nós. Tem pessoas que ficam por trás falando mal de você porque você está fazendo alguma coisa e eles gostariam de estar no teu lugar, mas não estão. Então, que você possa com alegria fazer o que Deus está te mandando. Não olhe para pessoas, olhe para Deus, para aquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus quer que o seu nome seja glorificado. E para isso Ele quer usar você e a mim. Sabe por quê? Porque nós estamos servindo um Deus vivo. Nós não estamos servindo um Deus morto. Nós estamos servindo um Deus vivo que ressuscitou, que subiu ao Pai, está à direita do seu Pai, e este maravilhoso Deus e seu Filho Jesus Cristo nós servimos. E esse mesmo Jesus vai voltar. E sabe para que Ele vai voltar? Para vir buscar você e a mim. Se nós formos fiéis a Ele. Que Deus conceda a você e a mim força, capacidade, orientação para sermos fiel no caminho que Ele quer que nós andemos. Deus te abençoe.